Meus amigos, é só notícia ruim para o Santos, mas hoje, em meio a algumas notícias ruins, tem pelo menos uma notícia boa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manuel, podem me chamar de Manu. Antes de começar a trocar uma ideia a respeito dos assuntos do vídeo de hoje, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações. E ó, vamos fazer um combinado? Deixa o like, aperta o joinha, que é muito importante que você aperte o like. Não custa nada para você, é de graça e ajuda muito o canal. Cada like a mais que o vídeo tem, o algoritmo entrega para 5 a 10 pessoas a mais. Então, deixa o like aí para fortalecer. Beleza? Bom, Pedro Caixinha entra na justiça contra o Santos, vai a FIFA cobrar o pagamento da sua multa. Ah, e isso, quais serão as consequências disso? O Santos pode tomar mais um transfer ban, pode ficar sem poder contratar na janela do meio do ano, o que seria uma complicação muito ruim para o Santos, uma vez que a gente precisa de reforços. A segunda notícia do dia é que Gabriel Veron faltou em um treino e foi multado. Talvez ele possa ser devolvido ao Porto. Quero saber a sua opinião sobre isso. E para não ficar só em notícia ruim, a notícia boa é que Gabriel Bom Tempo renovou o contrato do Santos até o final de 2028. Então, temos mais 3 anos e meio aí do menino da Vila, que vem jogando bom futebol, vem evoluindo, e pelo menos uma boa notícia, né? Vamos lá falar sobre cada uma delas. Para começar com a notícia do Pedro Caixinha, matéria aqui do GE que diz: Caixinha aciona Santos na FIFA por multa rescisória e clube insiste em acordo por parcelamento. Staff do técnico português abre ação contra o Peixe depois de terminar novo prazo dado à diretoria por pagamento de 15 milhões. Matéria assinada por Gabriel Oliveira. O técnico Pedro Caixinha acionou o Santos na FIFA, cobrando o pagamento da multa rescisória de cerca de 2 milhões de euros, equivalente a cerca de 5 milhões de reais. Meu Deus do céu, cara, 15 milhões de reais. Enquanto o staff do treinador cobra o pagamento à vista, o clube quer parcelar o valor e promete quitar a dívida antes do término da gestão de Marcelo Teixeira, em 2026. Desde a demissão de Caixinha em 14 de abril, os representantes do português se apoiam em uma cláusula contratual que prevê o pagamento da multa rescisória em até 10 dias após a demissão. Eles rechaçam o parcelamento proposto de 3 anos. Para quem tinha negociado pagar em 10 dias, os caras vêm com parcelamento de 3 anos, é sacanagem. Mas enfim, esse é o Santos Futebol Clube, amigos. É rir para não chorar. O Santos, por sua vez, não tem caixa para ficar com os 15 milhões de reais de uma vez e tenta negociar os termos, argumentando que, aspas, nem clubes árabes pagam rescisões à vista. Fecha aspas. Então, por que prometeu pagar em 10 dias? Segundo as palavras de um dirigente. Ah, com o acionamento na FIFA, em um processo que, em última instância, pode até resultar em um transfer ban, o assunto ficará a cargo do departamento jurídico. O CEO do Santos, Pedro Martins, responsável por trazer Caixinha, vinha participando das tentativas de acordo junto de profissionais de outros departamentos, como o financeiro e o jurídico. Mesmo com a ação na FIFA, a intenção do Santos é continuar insistindo no acordo, prometendo encerrar o parcelamento antes do fim da gestão Teixeira. Já a equipe de Caixinha se sente resguardada pelos termos contratuais e até por isso acionou a FIFA, que terminou o último prazo de pagamento estipulado na última sexta, 2 de maio. O site Trivela publicou essa informação primeiro. O treinador e seus representantes se surpreenderam ao saberem pela imprensa que o Santos havia conseguido efetivar a saída da comissão técnica no boletim informativo diário, o BID, da CBF, mesmo sem a assinatura da rescisão contratual. O staff chegou a cobrar esclarecimentos da CBF. Depois o clube escreveu o novo contratado, Kleber Xavier, no BID. É isso. Bom, assim, vem mais uma batata quente para o Santos. Eu não sei quais são os prazos de julgamento a respeito desse processo, mas ao que parece, o Pedro Caixinha tem razão, né? Porque se de fato foi prometido pagamento em 10 dias para ele e agora o Santos quer parcelamento em 3 anos, o Caixinha não tem obrigação nenhuma de aceitar. Se ficar comprovado que o Santos prometeu o pagamento em 10 dias, o Santos vai perder a ação e aí pode tomar um transfer ban. Só não sei qual é o prazo para isso novamente. Se tomar um transfer ban antes da janela de meio do ano, o Santos se complica muito, porque, enfim, esse time precisa de reforços.
todo mundo sabe que o time precisa de reforços e, poxa, tomar um transfer ban por causa de multa de Pedro Caixinha, saca? Assim, é cavar mais fundo o buraco do fundo do poço, né? A gente pensava que não dava para ficar pior do que com o Rueda. Se a gente tomar um transferban por multa de Pedro Caixinha, porque não tem dinheiro para pagar multa de treinador, aí é sacanagem. É muita sacanagem. Assim, eu prefiro acreditar que o Santos vai, sei lá, tirar dinheiro da PQP para pagar isso, mas não vai tomar um transferban por causa de multa de Pedro Caixinha. Não vai se comprometer e correr o risco de cair para a segunda divisão, porque se não reforçar esse elenco, a chance de cair é muito grande e tudo isso acontecer porque não teve dinheiro para pagar 2 milhões de euros para um treinador. Onde é que já se viu botar multa rescisória de 2 milhões de euros para treinador? Eu nunca vi isso. Mas deixa a sua opinião aí, quero saber o que você pensa. Não vou me estender muito porque tem mais notícia ruim. E a próxima notícia ruim é sobre Gabriel Veron. Ele faltou em treino e foi multado, é o que diz a matéria da UOL. Gabriel Veron falta em treino, é multado e tem futuro incerto no Santos. Matéria assinada pelo Lucas Mussetti. Gabriel Verón faltou em treino, foi multado e tem futuro incerto no Santos. O que aconteceu? Gabriel Verón faltou no treinamento de sábado, dia 3, e ficou de fora da partida contra o Grêmio no domingo, como punição. Como punição, você não vai jogar. O Santos tentou despistar e falou em indisposição do atacante. Cara, cara, cada parágrafo que a gente lê de notícias do Santos é um, meu Deus, isso não é possível. Eu não acredito nisso. Verón foi multado e tem futuro incerto no Peixe. O clube não descarta uma tentativa de devolvê-lo ao Porto. Eu acho que aqui a gente vai concordar, né? Ó, o menino ganha, sei lá, 500 pau por mês. O Rodolfo Gomes falou que é 500 mil por mês. Ele está emprestado até dezembro. O caso de sábado foi mais grave, mas o atleta já teve outros atos de indisciplina como atrasos. Há quem defenda no Santos o afastamento imediato. Aos 22 anos, Gabriel Veron está longe de brilhar nessa passagem pelo Santos. Ele chegou acima do peso e emagreceu, mas o Peixe entende que a vida agitada fora dos campos compromete seu desempenho. O jogador havia sido titular diante do CRB antes de ficar fora contra o Grêmio. A informação sobre o ato de indisciplina de Verão foi inicialmente publicada pelo jornalista Wagner Frederico. E por que trouxeram o Gabriel Veron, cara? Sinceramente, sinceramente, Gabriel Veron, assim, ele foi promissor, foi um jogador promissor, né? Foi eleito o melhor jogador do Mundial, acho que sub-17. Menino que quando subiu para o profissional no Palmeiras era um menino muito promissor. Muito. Foi um dos novos Neymares que surgiram, né? E logo se provou que não era nada disso. Apesar de ser um jogador talentoso, ele tem técnica com a bola, né? É um jogador bom de bola, mas é um jogador indisciplinado, que não se cuida, que, enfim, é claramente acima do peso. O cara tá gordo, claramente gordo. E agora falta em treino, cara. O cara que tá fora de forma faltar em treino. Não tem conversa, cara. Devolve esse cara pro Porto. Se tiver amparo legal, né? Porque também não vai devolver o cara pro cara entrar com uma ação na FIFA, porque a gente devolveu ele sem poder devolver. Se tiver amparo legal, não, vai embora, filho. Vai embora, vai embora, vai embora. Com seu salário dá para contratar um reforço, sabe? Pega um bagrezinho de graça aí da Série B, Série A, que pelo menos vai correr mais que você que tá gordo. Então, manda aí, comentem aí. Vocês são a favor de devolver o Gabriel Veron? Pelo amor de Deus. Quem não for, pelo amor de Deus. Né? Apesar de eu respeitar toda a opinião, mas essa aí é. Eu duvido que alguém discorde. Por fim, vamos falar de uma notícia boa, né? Matéria do Diário do Peixe: Santos renova com o meio atacante Gabriel Tempo até o fim de 2028. Matéria assinada pela Laura Marcelo. O Santos renovou com o meio atacante Gabriel Tempo até o fim de 2028. A regularização do novo contrato apareceu no BID na última sexta-feira, dia 2. O salário, as metas e a multa do menino da Vila aumentaram. Assim como no caso do Souza, a ideia futura do clube é valorizar o ativo visando uma possível venda. Aspas, feliz pela renovação e por ter conseguido me manter no elenco, por ter ganhado meu espaço. As coisas aconteceram rápido. As coisas acontecem rápido. Mas eu já visualizava essa oportunidade e graças a Deus ela veio. Sempre foi um sonho representar o Santos e jogar no profissional, fecha aspas, comemorou. Em fevereiro, ele já havia renovado com o Peixe até o fim de 2027,
A assinatura aconteceu pouco antes do jogador anotar a assistência e marcar o primeiro gol pelo profissional na vitória sobre o São Paulo, de virada por 3-1 na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão. Inclusive, o garoto já havia renovado antes mesmo com o Peixe em outubro do ano passado. O Gabriel tinha assinado até o fim de 2026. Aspas, feliz pela renovação e por ter conseguido me manter no elenco, por ter ganho meu espaço, diz o jogador. As coisas acontecem, repetiu aqui o que ele havia dito. Ah, beleza. Bom Tempo iniciou essa temporada atuando pela Copinha, marcando 2 gols em 5 jogos. Em seguida, foi escrito pelo Alvinegro na lista B do Paulista. Elogiado pelo técnico Pedro Caixinha nos treinos, foi relacionado contra o Palmeiras. Depois estreou diante do Velo Clube e foi marcar o primeiro gol contra o rival na Vila. Desde então, somou 1 gol, 2 assistências e 18 gols marcados. Estranho isso. Pelo Paulistão, 1 gol, 1 assistência e 11 partidas. Eu acho que são 18 partidas no total, contando com as do brasileiro, enfim. Já no brasileiro tem 1 assistência em 6 confrontos. O atleta já vem sendo destaque na base há anos. A ideia do departamento de futebol já era que ele fosse lapidado no principal e chegou a ser elogiado pelo ex-técnico Fábio Carille no ano passado. Inclusive, chegou a ser inscrito pelo Alvinegro para a disputa da Série B do brasileiro ainda em junho. Fã de Neymar e Coutinho, Bom Tempo nasceu em Uberaba, Minas Gerais, e tem 20 anos. Ele atuou em algumas escolinhas da cidade com os professores Leandro, o Marmita, Luizinho, Pio e Clébio e passou em uma peneira em 2015. Desde então cresceu com o Alvinegro, onde está há quase 10 anos. É isso aí, é isso aí. Boa notícia para terminar o vídeo do dia. Gabriel Bom Tempo é um menino que, assim, ele mostra muita personalidade, é um menino que não tem medo. Um dos seus melhores jogos foi justamente o clássico contra o São Paulo, então é um menino que não tem medo de jogo grande e no qual a gente deposita muita esperança. Muito bom saber que ele está renovando com o Santos e que, bom, a gente tem bons jogadores aí para o futuro, né? Bons jogadores para o presente e para o futuro. Então, a gente olha o Santos na situação que está tão ruim, mas a gente olha para o elenco, tem joia, tem material humano, tem matéria-prima, né? Falta trabalho, né? Coisa que essa diretoria não faz, não tem planejamento, não trabalha. Vamos torcer para o professor Kleber Xavier conseguir dar um jeito nesse time, a gente conseguir se recuperar, se reabilitar e voltar a brigar na parte de cima da tabela. O que você achou dessa renovação do Bom Tempo? Comenta aí sobre os temas do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais e aguarde os nossos próximos vídeos. Amanhã tem vídeo, depois de amanhã também, é isso aí. Para cima deles.